Muito bem, segunda-feira, dia 8 de agosto, hoje é aniversário do nosso querido amigo Leone, que está nos bastidores hoje, mas queremos desejar ao Leone um feliz aniversário. Se você quiser colocar aí nos seus comentários também, aí, desejando um feliz aniversário para ele. Amanhã ele vai estar aqui comentando a lição novamente, e hoje está lá nos bastidores porque ele está muito feliz com o aniversário, está até nervoso de ficar aqui. Então, estamos aqui comigo, eu e o Marcelo. Seja muito bem-vindo, Marcelo, a essa lição de segunda-feira. Grande Felipe, você que nos ouve aí da sua casa, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Estamos felizes aí por nosso amigo estar completando mais um ano de vida. Então, eu endosso o que o Felipe já disse, vai aí comentando, dando os parabéns, né, para o Leone, nosso professor, nosso amigo aí que está envolvido nessa tão nobre missão. E estamos aqui hoje para falar sobre quem é o meu pai. Quem que é o meu pai? Quem que é o teu pai, Felipe, afinal de contas? Pois é, né? Às vezes nós pensamos, ué, mas eu tenho dois pais, será? Será que meu pai da terra, meu pai celestial, será que eu posso referir assim, né? Mas quem nosso pai é? Será que esse pai é bondoso? Será que esse pai é amoroso? Será que esse pai responde oração? Fica com a gente que a gente vai responder essa e mais algumas perguntas no dia de hoje. E para começarmos, já vamos projetar aí na tela para você uma frase de Oswald Chambers. Ele diz o seguinte, vai aparecer na sua tela aí embaixo, e diz o seguinte: você tem perguntado a Deus o que Ele fará? Ele nunca vai dizer. Deus não lhe diz o que Ele vai fazer. Ele lhe revela quem Ele é. Vou repetir novamente, acompanha comigo a leitura. Você tem perguntado a Deus o que Ele fará? Ele nunca vai dizer. Deus não lhe diz o que Ele vai fazer, Ele lhe revela quem Ele é. Mas que pergunta, que frase capciosa, vamos dizer assim, né, Marcelo? O que será que Oswald Chambers quis dizer com essas palavras acima? Muito interessante, porque nós percebemos, diante desse início de fala aqui, que o escritor colocou, esse livro do Oswald Chambers, que é um pastor, escritor protestante, escocês, por sinal, e dentro de um livro que ele escreveu, de meditação diária, né, e ele extraiu esse comentário do dia 2 de janeiro, e aqui ele está querendo mais ou menos dizer o seguinte, que é muito óbvio que nós queremos viver a vontade de Deus para a nossa vida. É muito óbvio isso. Nós queremos constantemente viver a vontade de Deus para a nossa vida. Porém, compreender e viver a vontade de Deus não é encontrar as respostas que nós desejamos. Entendeu? E isso agora vai nos levar a conversar um pouquinho sobre o personagem que tanto nós falamos, que viveu um sofrimento que marcou a sua história, marcou a vida e está registrado ali na Bíblia Sagrada e traz o seu próprio nome como título do livro, né? Exatamente. Onde começou ali uma tragédia pessoal, né? Uma tragédia de uma história ali, de uma família toda já encaixada, vamos dizer assim, né? Tudo certo, tudo feliz, tudo bem, e ali começa uma tragédia sem limites ali. Estamos falando de quem? De Jó, é claro. Mas antes de falarmos de Jó, eu queria voltar a essa frase aqui, eu imaginei comigo aqui, como se fossem a vida real não, tá, tudo é real, né? Mas os dias de hoje, o seu filho, Marcelo, chegasse para você, ou sua filha, chegasse para você, pai, o que você vai fazer daqui a 3 dias? E você respondesse para ela, filha ou filho, eu estou aqui para servir, para trabalhar, estou aqui para te amar. Não fica meio confusa essa resposta? Mas quando a gente pega para as palavras de Jesus, quem foi Jesus, a gente não precisa do que ele fez, mas sim do que ele é. E a gente entende o que Oswald Chambers quis dizer com essa citação, né? Exatamente. E, assim, a gente pode também entender, para você que nos acompanha, muitas vezes, dentro dos crisóis que nós somos colocados, né, ou que Deus permite nós vivermos, que é o assunto desse trimestre que nós estamos aprendendo, e as lições que nós estamos extraindo dentro disso,
deve ser lições para nós pôr em prática na nossa vida diária, sabe, Felipe? E você que nos acompanha. Deus está nos permitindo entender que, mesmo em situações adversas, Ele se faz presente a nos guardar, a nos proteger, e Ele tem uma resposta para nós, mesmo que nós não vislumbramos pelo grau de dificuldade da prova que nós estamos passando, do crisol que nós estamos enfrentando ou vivenciando, independente da situação que nós estamos, se é pessoal, se é familiar, se é emocional, se é sentimental, se é profissional, se é relacional, entendeu? Independente de como você está vivendo esse crisol atual, saiba de uma coisa: Deus está presente e quer ensinar lições para nós. Só que existe um detalhe importante, sabe, Felipe? É que muitas vezes nós não vemos Deus. Não vemos Deus. E começamos a questionar, começamos a duvidar, começamos a ficar com pontos de interrogação e não encontramos a resposta daquela situação. Mas Deus está ali com os braços abertos esperando. Eu quero ter um encontro contigo, meu filho. Eu quero ter um encontro contigo, minha filha. E ao invés de nós entendermos o plano e a vontade de Deus, nós começamos a questionar a Deus. Exatamente. E aí que entramos então na fase da história de Jó, né? Que aconteceu essa tragédia, que ele acabou perdendo tudo o que tinha sua esposa, e também a esposa acabou sugerindo que amaldiçoasse a Deus, né? Amaldiçoasse Deus, assim como diz em Jó 2, versículo 9. Mas o que a gente tenta entender ali foi a discussão entre os amigos. Os amigos estavam tentando descobrir por que tudo aquilo havia acontecido, né? E fizeram uma série de diálogos ali. Enquanto isso, Deus acaba permanecendo em silêncio. Mas aí, então, em Jó 38, depois de uma série de conversas entre os amigos, Deus falou assim. Você pode acompanhar lá em Jó 38, no versículo 2, vai aparecer na sua tela aí embaixo. Acompanha comigo enquanto está procurando a sua Bíblia. Se não estiver procurando, sem problema, vai aparecer na tela. 38, versículo 2. Deus diz o seguinte: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Olha só as palavras firmes de Jesus, de Deus, né? Nesse momento, falando com o Jó. Deus fez cerca de 60 perguntas a Jó nesse momento. Perguntas que eu diga de cair o queixo. Se você examinar sua Bíblia, principalmente os livros de Jó 38 e 39, você vai verificar que após a última pergunta de Deus, Jó respondeu o seguinte: sou indigno. Quem te responderia eu? Ponho a mão sobre minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Está em Jó 40, versículos 4 e 5. Logo depois, então, Deus faz muitas perguntas para Jó. E uma delas a gente vai ler na pergunta 4. A resposta final de Jó está em Jó 42, de 1 a 6. Jó 42, de 1 a 6. E diz o seguinte, a gente vai ler bem depressa aqui para a gente ir à pergunta. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: ouça e eu falarei. Eu lhe falei algumas perguntas e você responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Olha só as palavras de Jó, depois desse turbilhão de perguntas, de questionamentos também que os amigos fizeram, que a esposa havia feito. Mas o que Deus estava, Marcelo, tentando dizer a Jó, e qual foi o efeito sobre essas palavras para Jó? Felipe, nessa conversa, nesse diálogo que Deus teve com Jó, eu consegui encontrar. Você sabe quantas perguntas Deus fez nessa conversa para Jó? Pois é, então, igual a gente comentou a primeira vez, foi 60, mas teve mais um turbilhão, né? Tem mais.
eu encontrei 71 perguntas no livro de Jó. 71 perguntas, e precisava fazer tanta pergunta assim? Olha, Será que Deus precisava fazer tanta pergunta assim? eu te falo, se fosse comigo, eu ficaria na parede assim, sem reação, só ouvindo, porque não saberia o que responder na primeira. Será que diante das circunstâncias que estavam acontecendo ali, né, as perguntas eram feitas e talvez Jó, pela situação que estava vivendo, ele não estava entendendo, e talvez havia ali questionamentos, né? E os seus amigos tentaram ser advogados de Deus, né? Querendo dizer a ele que ele tinha cometido alguma coisa errada. Mas, diante dessa conversa, nós percebemos um assunto muito importante, sabe, Felipe? Que é a esperança. Encontrar diante desse relacionamento de Jó com Deus, mesmo vivendo o momento mais adverso da sua vida, e lá na adversidade que ele se encontrava, Deus estava querendo se apresentar como a sua esperança. A esperança que nós podemos destacar aqui em 3 pontos distintos, que nós temos aqui, eu quero compartilhar com você. Primeira, eu tenho um futuro cheio de esperança, porque o meu Pai é soberano. E segundo, eu tenho um futuro cheio de esperança, porque o meu Pai, Ele está presente, Ele não é ausente, Ele não está distante, Ele não está indiferente à situação que nós estamos vivendo. Ele está presente ali muitas vezes, juntamente conosco na nossa aflição. E Mateus capítulo 28, verso 20, diz: eis que estou com vocês todos os dias, até os finais do tempo, né? E aqui, terceiro ponto, eu tenho um futuro cheio de esperança, porque o meu Pai está envolvido nele, Felipe. E aqui nós vemos: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração, Jeremias 29. E para encerrar, o quarto ponto, eu tenho um futuro cheio de esperança, porque o meu Pai, Ele é grande. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Perguntou Deus para Jó. Responda, se você tem entendimento, né? Ou seja, nós podemos sentir a presença de Deus. E a explicação de tudo isso é que Jó reconheceu a grandeza divina como os seus atos, e como os seus atos, eles são justos. Maravilha. Então, em resumo, a nossa palavra-chave de quem nosso Pai é: esperança. Esperança. Exatamente. Que lições a gente pode tirar de uma simples história, mas que moveu muitas lições para nós, né? Muito aprendizado, né? E move até hoje. E cada vez que a gente estuda mais um pouquinho, a gente aprende um pouquinho mais, né? Com tantas palavras, com sábias palavras, nós encerramos o dia de hoje, convidando você para amanhã voltar com a gente. Amanhã o Marcelo continua conosco, teremos o Leone aqui e eu volto na quarta-feira com o Reginaldo aqui também. Um abraço para você, fica com a gente. Não esquece, compartilha e comenta aí e curte o nosso canal para a honra e glória de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Deus te abençoe e um forte abraço. Tchau, tchau.